Fala, senhores, tudo bem? Queria passar um bizu aqui para vocês nesse vídeo, que é muito básico, que basicamente vou passar nos bizus realmente de como vocês podem utilizar a inteligência artificial de uma forma mais eficiente nos estudos de vocês. Bom, para quem não sabe, esse ano passado que eu fiz minha preparação basicamente 100% online, então eu tive de utilizar muito desse tipo de ferramenta, tipo a IA, para usar muitas funções dentro do meu estudo. Eu vou passar várias delas, quais utilidades eu fazia exatamente e como que eu fazia para ele ser cada vez mais específico e personalizado. Fechou? Para quem não sabe, eu sou o Guilherme, sou um vestibulante de medicina, tenho 19 anos e trago dicas aqui para você no meu perfil. Enfim, se você quer saber mais dicas, deixa o gostei primeiro e depois se inscreve. Ah, outra coisa, eu também tô dando aulas particulares para você que tem mais dificuldade. Se você sente a necessidade que precisa da minha ajuda em relação às aulas particulares, basta você olhar o link não, né? A descrição do vídeo. Mas falando em si sobre o tema do vídeo, que é a utilização das inteligências artificiais no estudo, basicamente uma das coisas mais importantes que você precisa entender é como você deve utilizar os prompts. Bom, o que é o prompt? Agora vocês estão vendo aí na tela basicamente uma forma de personalização que a grande maioria das IAs, mas eu vou me assegurar dizendo que o ChatGPT e o Gemini conseguem te mostrar, que é como você consegue personalizar a forma como essas IAs vão te responder quando você pedir algo para elas. O prompt que eu estou mostrando aí para vocês é bem importante porque ele exige com que a IA não concorde 100% de tudo que você fala, entende? Então, por mais que você cobre ela de algo, por exemplo, mas o que você está cobrando você está errado, não seria algo convencional em que ela vai só passar a mão na sua cabeça e te tratar todo educadinho. Quando você estiver errado, ela realmente vai apontar o seu erro. É isso basicamente que esse prompt fala. E para quem está estudando para o vestibular, apontar o seu erro, identificar o erro de uma forma explícita é muito importante e é por isso que eu utilizei esse prompt desde o começo e me ajudou bastante. Além disso, como eu usava bastante, como vou falar para vocês depois mais aprofundadamente, usava elas para revisões e também usava para criar listas de questões. Então também botava um prompt para padronizar que sempre que eu pedia uma lista, ela fazia a lista da forma que eu gostaria que ela fizesse. Então, basicamente, é os dois que eu mais utilizava e foi suficiente para mim e já te ajuda bastante para personalizar o comportamento que a IA faz na hora de te responder a partir para otimizar o seu estudo. Fechou? Bom, deixando isso claro, quais utilidades eu usava dentro da IA, dentro do meu estudo em si. A primeira situação é que eu me deparava com uma questão que eu não identificava. Então, eu pegava e pedia a resolução dessa questão para a IA. Mas eu pedi de uma forma em específico. E é muito bom você sempre trazer essa especificidade na hora que você for pedir algo para ela. Se eu não entendia uma questão, eu mandava todo o comando. Dependendo da questão, mandava a questão inteira, porque eu não tinha entendido nada. Dependendo também, de novo, da questão, eu mandava a foto da questão e dizia, ó, tô fazendo essa questão, mas eu não entendi especificamente essa e essa parte, tu pode me explicar? E assim, eu conseguia otimizar mais rápido, né? Em vez de perder tempo vendo vídeo de uma resolução inteira de 10, às vezes 15 minutos, dependendo da questão, eu conseguia fazer isso mais rápido, porque eu apontava direto aonde é que estava a minha falta de entendimento, sacou? Além de que também eu poderia mais fácil perguntar, por exemplo, eu sei por que que essa tá certa, mas por que que as outras estão erradas, por que que essa tá errada, qual que é o motivo e tal, tal, tal. Então, isso conseguiu otimizar bastante. A partir das próprias resoluções de questões, eu também tratava a inteligência artificial como um tira-dúvidas. Por exemplo, estava vendo uma videoaula, mas não entendi algo que o professor explicou. E ela na IA, se tal coisa acontece, por que tal coisa acontece? E ia tirando as minhas dúvidas. E isso ia acumulando várias dúvidas que no final fechava um pacote inteiro e me dava o entendimento necessário. Depois de resolução de questão e tirar dúvidas, eu também utilizava bastante mesmo a IA para revisão. E nessa parte da revisão eu separava em dois tópicos. Se eu percebesse que eu tinha um conteúdo que eu estava com dificuldade, que eu necessitava de revisar ele, eu inicialmente pedia um resumo didático e detalhado. É bom você botar esses adjetivos porque isso muda a forma como ele te mostra essas informações. Pedia esses resumos sobre o assunto em específico, lia todos eles, que seria como se fosse um recal, né, de toda essa teoria, enfim, e logo depois eu partia para as listas de exercício. Que não falei, as listas padronizadas, sempre pedia para ele construir as questões baseadas nas questões já existentes dos vestibulares, citava os vestibulares que eu iria fazer para ele basear essas questões, e conseguia ser bastante semelhante em muitos aspectos.
E daí eu ia resolvendo essas listas, se eu não entendia uma questão da lista, eu perguntava para ele, enfim. E é como se fosse um banco de questões, realmente. Além disso, dessa parte de revisão, que foi uma das coisas que eu mais utilizei, tirando de pedir resoluções para ele, eu também pedia para ele construir alguns cronogramas simples. Por exemplo, no ano passado, eu peguei para rever toda a parte de gramática de inglês. Então, antes de eu começar a estudar essa parte, eu pedi para que ele fizesse um cronograma para eu revisar toda a gramática de inglês. Mas eu só peço que você não bote cronogramas muito complexos, tipo, cronogramas de revisão de 2, 3 meses, porque daí pode ficar meio ruim, entendeu? Realmente dá uma perdida. E então eu prefiro pedir nessa parte de cronogramas coisas mais simples. E por fim, essa é um dos tópicos que eu achei mais roubado. Tipo assim, eu fiz isso porque era a única opção que eu tinha. Não tinha opção de pagar serviços fora para cobrir esse tipo de coisa, mas eu me surpreendi com a qualidade. Realmente foi muito bom conseguir aprender dessa forma, que foi utilizar a IA para fazer análises de obras literárias. Isso é muito bizarro. Como é que é? Você tem duas opções, mas a segunda que eu for falar é melhor. A primeira opção você pede, vou fazer tal vestibular e nesse vestibular vai ser cobrado tal obra. Quero que você faça uma análise dessa obra, tendo ideia do que pode ser cobrado, o que a banca de tal vestibular pode cobrar, enfim. Mas a segunda opção é melhor, que é o quê? Além de você fazer todo esse pedido com esse tipo de prompt que eu acabei de citar dando esse exemplo, você também bota o PDF da obra por escrito, se você encontrar o PDF. Porque daí ele tem acesso ao todo o conteúdo direto, a partir do arquivo que você anexou. Ele não vai precisar tirar informações do Google, que muitas vezes pode ser informações resumidas demais, pouco aprofundadas ou até mesmo erradas. Botando o PDF, você já garante que realmente toda a análise que ele for feito vai ser da obra verdadeira e vai ser da forma mais aprofundada possível, porque ele está indo direto na fonte da informação, digamos assim. Tá entendendo? E eu fiz isso basicamente para aprender e revisar todas as obras, além de que eu conseguia pedir questões sobre essas obras para ele também, já que ele já tinha acesso às informações da obra. E eu basicamente vi todas as obras de filosofia e sociologia da UFPR, literatura revisei da UFPR também assim, vi algumas obras da UFSC também assim. Um bônus que eu queria botar para vocês que casa muito também bastante com esse negócio que eu falei das obras literárias, mas, por exemplo, para o vestibular da UFSC, eu precisei ler O Príncipe de Maquiavel e, O Leviatã, de Thomas Hobbes. Sempre que eu parava um momento na leitura em que eu estava com dificuldade, eu pedia ajuda para a inteligência artificial para me falar, tipo, eu tô em tal parte, e nessa parte tem esse trecho. Esse trecho diz isso? Eu perguntava para ele, para IA no caso, né, pro Gemini ou pro ChatGPT. Aí ele respondia, esse seu pensamento está correto, esse trecho realmente diz isso e tal. Ou se eu tivesse falado merda, não é exatamente isso, na verdade esse trecho quer dizer isso, e eu conseguia ter um aprofundamento maior na minha leitura. E você pode não usar somente para, por exemplo, livros de filosofia, como eu fiz pro vestibular da UFSC. Eu também fiz isso, por exemplo, quando eu li um livro da Clarice Lispector, que é difícil pra caralho, que é A Paixão Segundo de H. No começo do livro, eu peguei aquele começo e fiquei, caralho, que porra é essa? Porque é muito filosófico e eu fiquei meio desnorteado com um tanto de informação. Com isso, eu fui jogando no ChatGPT e no Gemini também, tanto faz, e fui perguntando pra ele, o que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer isso com isso? Se ela quis dizer isso, ela tá filosofando com essa tal conceito? E fui trazendo esses paralelos. E eu consegui aprofundar mais uma leitura de, sei lá, umas 20 páginas, 30. Mas que conseguiu me esclarecer bastante qual era a ideia da obra, entendeu? É sensacional você ter esse tipo de funcionalidade dentro do ChatGPT, do Gemini, e usar isso ao seu favor, né? Então, acho que um ponto muito importante que a gente for parar para pensar na hora de usar esse tipo de inteligência artificial no estudo é manter como meta que a gente não pode deixar com que ela pense por nós, mas sim com que ela estimule o nosso pensamento, tá ligado? Por exemplo, tirando dúvidas. A partir da explicação dele, surgem outras dúvidas e aprofundando a minha teoria, basicamente. Então, realmente, é possível enriquecer muito seu estudo com esses usos. Mas é basicamente isso. Falei tudo que eu tinha para falar, falei um monte de coisa. Espero que tenha ficado claro para você e que eu te ajude a usar esse tipo de ferramentas agora no seu dia a dia de estudos. Mas é isso. Se você gostou do vídeo aí, deixe seu gostei, se inscreve para mais vídeos desse tipo, deixe sugestões de vídeo que você quer que eu traga aqui em relação a estudos, esse tipo de coisa, e também a literatura. E é isso aí. Deixa o seu comentário aí falando, sei lá, para dar uma engajada. Tamo junto, valeu, até a próxima.